Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre as gerações dos computadores. Na aula passada eu comecei a falar sobre as 5 gerações dos computadores, mas não falei delas. Hoje a gente vai ver cada uma delas. Então, uma válvula é um componente eletrônico que foi inventado por Thomas Edison há muito tempo, e essa válvula é baseada no funcionamento de uma lâmpada incandescente, tá? Porque utilizando lá a lâmpada, fazendo experimentos com a lâmpada, ele descobriu o efeito termoiônico, tá? Que era a passagem de elétrons de um filamento energizado para uma placa de metal. Então você tinha condução de elétrons aqui, e esse é o efeito termoiônico, né? Tá? E os primeiros equipamentos eletrônicos, né, vinham equipados com esse tipo de tecnologia aqui, com as válvulas. Essa foto aqui é um desenho bem antigo, tá? As válvulas mais modernas é um formato um pouco diferente, elas eram cilíndricas e não em forma de globo. Então esses computadores de primeira geração, eles tinham essa aparência, né? Eram coisas que ocupavam muito espaço, consumiam muita energia, utilizavam muitos e muitos metros de fio, tá? Então eram bastante complexos. E a operação dele era totalmente manual, né? Ele fazia a operação utilizando ligações físicas entre troca de cabos e coisas assim. Aí a gente tem o primeiro computador totalmente automático, que foi o ENIAC. Ele foi construído para a Segunda Guerra Mundial, só que ele foi concluído tarde demais, né? Um pouco depois do final da guerra. E ele foi criado para fazer cálculos de trajetórias de balas, né, de canhão e tal. O EDVAC já era utilizado no meio acadêmico, também utilizava válvulas. Ele tinha, no caso, e ele foi o primeiro computador a utilizar o sistema digital de números. Tá? Esse era um computador digital, apesar de ser valvulado. Aí a gente tem evoluções, né? O UNIVAC, que já utilizava memória em disco, né, disco magnético, mas ainda era um computador de primeira geração, valvulado. Aí a gente vai ter o IBM 650, que era um computador comercial já. Então, muitas unidades dele foram fabricados e vendidos. Já era um produto da indústria. E as operações feitas nesses computadores, utilizando esse componente, a válvula, eram realizadas em milissegundos, né? Ou seja, milésimos de segundo, para executar algumas operações. Né? Então, dependendo da complexidade das operações, né? Um conjunto de muitas operações para ser realizado, ele demorava algum tempo para executar. Aí a gente teve lá nos anos 20 a invenção do transistor, tá? Que foi feito pela Bell Laboratories, a Bell do Graham Bell, inventor do telefone. Então, essa empresa criou aí o primeiro transistor, né, que utilizava aí os semicondutores como um componente para substituir as válvulas, e ele tinha muitas vantagens, né? Ele aquecia menos, ele tinha um poder maior de cálculo, no caso dos computadores. Ele era um componente mais estável, mais confiável, né? Porque as válvulas utilizavam filamentos semelhantes à lâmpada, né? E lâmpada é uma coisa que queima fácil. E eles consumiam bem menos energia elétrica do que uma válvula. E tinha uma vantagem de não precisar chegar a uma determinada temperatura para ser utilizado. Eles já estavam prontos para uso independente de temperatura, que no caso das válvulas, como elas funcionavam com efeito termoiônico, havia então a necessidade de atingir uma determinada temperatura para que elas funcionassem. Por volta de 1955, a gente teve o lançamento do primeiro computador 100% transistorizado, né? Você já pode observar que ele tinha um tamanho bem mais reduzido do que os computadores da geração anterior. E um outro computador comercial foi o IBM 7094, tá? E as operações, né, caíram de milissegundos para microsegundos, ou seja, teoricamente 1000 vezes mais rápidos que os computadores da geração anterior. E aí a gente tem agora o advento do circuito integrado, nos finalzinho dos anos 50. E claro, esse componente eletrônico foi fundamental
para o início de uma nova geração de computadores. Um circuito integrado, você vai imaginar aqui que você tem essa pastilhazinha aqui onde eu estou passando o ponteirinho vermelho. Nessa pastilhazinha aqui, que ela tem uma área de menos de 1 centímetro quadrado, você tem aqui milhares de componentes eletrônicos como transistores, né? Por isso que eu coloquei essa imagem. Você tem aqui um conjunto enorme de componentes miniaturizados em escalas micrométricas, montados nesse chipzinho aqui, tá? Nesse CI, nesse circuito integrado. E então a terceira geração dos computadores veio utilizando esses componentes, né, os circuitos integrados. O primeiro processador Intel foi o 4004 e ele vinha equipando uma calculadora eletrônica, tá? Então, antes disso, aqui as calculadoras eram mecânicas e não tinham essa aparência aqui, tá? Logo em seguida, a Intel, utilizando o mesmo projeto, né, deu uma melhorada nesse processador, lançou um processador mais robusto e esse processador equipou outros computadores como o Altair 8800. Detalhe é que esse computador aqui foi o primeiro computador a vir com software da Microsoft. Quem for curioso aí, a Microsoft é a empresa que vende o Windows, que vende o Microsoft Office, tá? Então essa empresa tem suas raízes aqui nessa época, tá? Na terceira geração dos computadores, quando eles escreveram programas para esse modelo aqui, exatamente esse modelo aqui. Vou recomendar um filme para vocês, Piratas do Vale do Silício. E esse filme conta uma história, um período da história que começa junto com essa máquina aqui, com esse Altair, tá? Que conta a história da Microsoft e da Apple lá no início, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Tá? E nesses equipamentos aqui, as operações já ocorriam em milionésimos de segundo, ou seja, 1000 vezes mais rápido que a geração anterior. E, mais uma vez, os componentes eletrônicos tiveram um papel fundamental aí na delimitação de uma nova geração de computadores. O componente ainda era o mesmo, né, o circuito integrado, só que eles tinham uma escala de integração nunca vista antes, né? Ou seja, dentro de um mesmo espaço você tinha N vezes mais componentes. Então, naquele mesmo chipzinho da geração anterior, você poderia colocar muito mais componentes eletrônicos. Você não, a indústria, né, colocava muito mais componentes eletrônicos ali, transistores, né, para ser mais exato. Então, nessa geração que você já tinha milhares e centenas de milhares de componentes integrados nessa pastilhazinha. Isso permitiu, né, que alguns computadores, agora sim da quarta geração de computadores, que é a nossa geração atual, surgissem, né? Então a Apple lançou o Apple I, construído numa garagem, né? Dá para ver a aparência dele é bem simples, né? Bastante rudimentar. Esse foi o primeiro sucesso da Apple, foi o Apple I. A IBM lançou o seu próprio computador baseado em circuitos integrados, né? Então esse aqui foi o primeiro PC, né? O primeiro computador pensado para usuários domésticos, né? Com base no sucesso que o Apple I tinha feito, que as pessoas estavam comprando para mexer nele em casa. A IBM viu que tinha aí um nicho de mercado e lançou o seu próprio projeto aqui de computador pessoal, né? E esse nome PC, Personal Computer, vem daí dessa época, né? Desse modelo de computador. O detalhe é que a IBM fez um projeto open source, né? Digamos assim, aberto, né? E, então qualquer empresa poderia fabricar esse mesmo computador aqui ou modificar o projeto dele e fazer a sua versão do IBM PC. E assim muitas e muitas marcas começaram a fabricar computadores baseados no projeto do IBM PC, e isso nos trouxe até hoje, né, os computadores que a gente tem nos dias atuais. E nessa época a gente teve alguns outros projetos, como o computador portátil, os primeiros videogames, né, no caso aí um Atari 2600, né, teve outros antes também, mas são todos eles baseados
no mesmo componente, né? Os circuitos integrados dos computadores de quarta geração equipavam então esse tipo de equipamento aqui. Tá? Então, nessa época aí, os computadores inauguraram o conceito de firmware, né? Que é o software escrito e gravado pelo fabricante do equipamento. Os chips, né, ou microprocessadores, o potencial de processamento desses computadores, mais uma vez, era 1000 vezes mais rápido que a geração anterior, ou seja, picosegundos. O ancestral direto dos computadores que a gente utiliza hoje é esse carinha aqui, o IBM PC, porque ele foi o primeiro computador que vendeu bastante e que utilizava um processador de arquitetura x86. Né? E os próximos computadores com essa mesma arquitetura vinham com os processadores 8286, né? O 386, o 486, o Pentium e agora os concorrentes, né? O AMD K6, K6-2, também tinha o Cyrix, mas os mais conhecidos, os mais populares e os que serviram de base para tudo isso foram os computadores, os processadores da Intel. Nos 286 a gente já tinha o Windows como a gente tem nessa figura aqui, tá? Ó. Era o Windows 3.1. E a quinta geração, né, segundo Fernando Veloso, no Japão o governo estava incentivando a indústria de eletrônicos, né? E anos 70, anos 80, até anos 90, os equipamentos eletrônicos japoneses eram muito vendidos, né? Por exemplo, Sony, Toshiba, Sanyo, muitas marcas japonesas vendiam por todo o mundo. E o governo japonês queria que o Japão fosse o líder em uma revolução, numa nova tecnologia para a computação. No caso, a quinta geração de computadores. Então eles utilizavam diversos estudos de diversas áreas para tentar emplacar um novo paradigma de computação. Eles utilizavam estudos de inteligência artificial, sistemas especialistas, linguagem natural, computação paralela, né? Ou seja, colocar mais de um processador em um computador. E também a questão da conectividade, né? E com isso também veio a questão aí, também entrou aí alguns conceitos como a supervia da informação, né? Que seria uma grande rede conectando o mundo inteiro. E hoje a gente conhece isso como internet. Segundo o Fernando Veloso, existiu essa quinta geração de computadores, mas há controvérsias, né? Alguns outros autores de livros de informática e de computação não citam a quinta geração, porque ela foi uma idealização dos japoneses para um novo tipo de computador. Porém, existem autores, como eu estou dizendo, que citam a quinta geração, como o caso do Fernando Veloso, e outros autores que falam em quinta geração dos computadores também, mas não com esse mesmo conceito apresentado pelo Fernando Veloso, mas como computadores conectados, né, ou computação pervasiva. E essa quinta geração, então, é uma questão, né, uma pergunta. Será que essa quinta geração dos computadores vai chegar com a internet 5G? Ou será que vai chegar com a internet 6G? Será que os computadores vão mudar como nós conhecemos hoje? A gente está nessa transição aqui, né, da internet dos aplicativos para a internet das coisas, e o futuro é que tudo, né, seja conectado. Será que isso é a quinta geração de computadores? Essa pergunta vocês vão me responder num trabalho que eu vou deixar. Por hoje é isso, até a próxima.